Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez para dar seguimento aos nossos trabalhos voltados para o estudo e a compreensão de muitos fatos, de muitas situações que envolvem o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, e que muitas das vezes não estamos com as nossas atenções voltadas para essas questões, devido a fatos ligados às nossas preocupações cotidianas, aos nossos interesses materiais, às nossas maneiras de pensar, às vezes, com algum viés, alguma forma um pouco, nem sempre bem encaminhada, não é? Então, aqui nós nos encontramos nesse instante iniciando o nosso estudo, não é? E que hoje ele está voltado para que possamos entender a nossa, a nossa vida, a nossa maneira de nos comportarmos, o nosso jeito de desenvolvermos as nossas tarefas. Então, vamos hoje tratar um tema muito interessante, como sempre, né? Sempre um tema do Evangelho, um tema que faz com que nós possamos estar bem afeiçoados com as lições que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos traz. Nós vamos abrir o nosso estudo de hoje, fazendo uma leitura do livro Pão Nosso, que é um livro de cabeceira nosso, né? Nós estamos sempre interessados nas lições que o grande Espírito Emmanuel, que era o guia espiritual do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, trazia para nós. As lições são imorredoras. A lição 17 desse livro, o livro Pão Nosso, vai falar sobre a intercessão, né? E se aproveitando de um versículo que está numa das cartas do apóstolo Paulo, né? Paulo aos Tessalonicenses, né? Ao povo da Tessalônica, na ilha daquela região do Mar Egeu, ali na Grécia. Então, no capítulo 5, versículo 26, Paulo vai dizer assim, na carta aos Tessalonicenses: irmãos, orai por nós. É o que eu peço a vocês, irmãos, orai por nós. Oremos uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros. É uma boa prática orar por pelos outros. Não importa se a pessoa não é nossa amiga, se ela é uma pessoa que a gente não gosta nem da gente, não tem importância. A gente ora por ela. Jesus mandou orar até pelos inimigos, né? A fazer o bem a eles, orar por eles, desejar-lhes o melhor que a gente possa desejar. Boa noite, Estela. Boa noite, saudade de vocês. Boa noite, Graça. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Zélia. Boa noite. Boa noite a todos. Aqui tem uma Graça e tem uma Zélia, que é Graça também, que é Zélia Graça, porque ela é Zélia de nome e é Graça de sobrenome. E temos a Graça, que é Cunha Santos. E temos a Estela, que é Estrela, nossa Estrela, Estela Esteves, né? Pois é. Então, irmãos, orai por nós. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer com respeito a essa expressão paulina, orai por nós. Muitas criaturas, diz o Emmanuel, sorriem, acham graça, né? Sorriem ironicamente, né? Sardonicamente, quando se fala para eles das orações intercessórias, né? Nossos irmãos católicos falam muito nisso, oração intercessória, né? Olá, Paulo Roberto. Olá, Eleli. Boa noite.
Boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Senhor Jesus encha a alma de vocês e encha o coração de vocês. Fiquem todos em paz. Vamos aproveitar bem esses momentos de reflexão, de estudo, para a nossa construção. Como diz Joana de Ângeles gosta de usar umas palavras assim, castiça, português castiço. Ela fala, para o nosso escarmento. Escarmento quer dizer, para o nosso exemplo, para a nossa edificação, para a nossa construção como seres espirituais que somos. Então o homem habitou-se tanto no automatismo teatral, que encontra, às vezes, certa dificuldade no entendimento das manifestações mais profundas do espiritualismo. Quer dizer, o espiritualismo ainda é um segredo para muita gente, apesar de que a própria ciência e os próprios ditos cientistas, né, materialistas, estão pouco a pouco se rendendo. Agora mesmo, no dia 30, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro vai promover um seminário presencial, híbrido, né? Presencial e online, para os médicos e para os estudantes de medicina, sobre medicina e espiritualidade. Como proceder, como encaminhar a espiritualidade na consulta médica. Enfim, estamos vendo que a sociedade médica, que os grupos que reúnem os profissionais da saúde, que são os mais difíceis de aceitar determinadas questões metafísicas, né? Eles chamam essas coisas. Isso é metafísica, isso não é uma coisa, não é físico, é metafísico, né? Não é psicológico, é parapsicológico. E não querem saber muito disso, querem saber só qual é o exame de sangue, qual é a taxa de hormônio, qual é a dosagem das enzimas hepáticas e tal. Bom, tudo bem, isso faz parte também da vida. Tudo faz parte da vida. Mas já estamos nos rendendo, porque já estamos gastando nosso tempo. Vai ser um sábado de manhã, vão abrir lá a sede do Conselho de Medicina na Praia de Botafogo, Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, para fazer um simpósio com várias conferências, diálogos e tal, e apresentações de vários colegas médicos sobre a espiritualidade e como fazer para utilizar a espiritualidade no dia a dia da consulta médica. Veja como é que as coisas estão, né? Então as pessoas riem, acham graça, oração intercessória, né? A prece intercessória, todavia, diz Emmanuel, prossegue espalhando benefícios com todos os seus valores inalterados. Quer dizer, apesar das pessoas acharem engraçado e tal, não levarem a sério, ela continua fazendo o bem que deve fazer. Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. Quer dizer, não tem nada a ver com aquele negócio, vamos lá pedir pro governante, pro prefeito, pro governador, pro presidente, vamos lá bajular ele, vamos lá levar um agradinho para ele, para ver se ele vai nos dar aqui a concessão para fazer isso, para fazer aquilo. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Isso é outro patamar. Não se pode acreditar que essa oração seja esse incenso de bajulação que se derrama na presença de um monarca terrestre qualquer a fim de obtermos favores dele. Não é isso. A súplica da intercessão, o contrário disso, é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, daquele que realmente
crê, daquele que acredita, daquele que tem fé, não é? Vão ao objetivo visado através de uma abençoada contribuição de conforto para aquela criatura e de energia espiritual, né? Isso não acontece, porém, a pretexto de um obséquio comum da vida cotidiana, pelo contrário, não é? Mas é consequência das leis criadas pelo Criador, que são leis justas e que se adaptam gradativamente à questão clara, límpida da meritocracia, quer dizer, a cada um é dado de acordo com o seu merecimento. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Pois é, as ondas invisíveis do pensamento, elas são materiais, elas existem, elas estão aí, presentes, né? Mas o homem custa acreditar nisso. Contudo, o espaço que cerca a criatura está recheado, está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não conseguem registrar. O homem só admite o auxílio que ele pode tocar, um auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, no próprio universo ao redor de nós, não é? Vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas pequenas e arbustos menores. Olha a natureza dando a lição para nós. Olha só. E recebendo desses arbustos menores que elas protegem, as bênçãos da vida, sem tocarem nelas, jamais, as raízes e os troncos. Elas não tocam na árvore, nos arbustos, mas recebem dele a proteção, os influxos necessários. E recebem desses arbustos o agradecimento que vem ao redor deles também favorecer-lhes. Meus amigos, não esqueçam, não se olvidem, não desmereçam a ideia dos bens que nos faz a intercessão. Lembremos de Paulo, orai por nós. Jesus orou por seus discípulos e orou pelos seus seguidores nas horas supremas do seu periplo terreno. E eu vou dizer que Jesus elevou o pensamento no derradeiro momento da crucificação. Isso não está escrito aqui no livro, tá? Sou eu que estou dizendo. Para aquelas pessoas que estavam ou crucificando ou flagelando ali naquela condição terrível, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aquilo foi uma oração. E quando ele disse ao Dimas, o ladrão que estava ao seu lado na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele não quer dizer que o Dimas ia acompanhá-lo para o céu, para os locais elevados para onde ele se dirigia, de forma alguma. O ladrão não tinha condição de estar, não tinha estofo para acompanhar os elementos de alta espiritualidade que cercavam Jesus. Mas ele estaria no paraíso porque ele tinha se encontrado consigo mesmo e tinha, de certa forma ali, se arrependido dos males que causou, dos seus pecados, e resolveu assumir vamos dizer assim, o preço da busca do atalho que buscou para tentar encontrar Deus. Porque tudo na vida são atalhos que buscamos para encontrar o Criador. Mesmo o indivíduo que pratica o mal, que está roubando, assaltando, fazendo a maldade, merece a nossa oração. Porque na realidade ele está apenas procurando
o Senhor, mas não sabe como, então ele procura, vai por atalhos. É preciso que aqueles que já entendem que não é assim que se faz, possam dar para essas criaturas, através do bom exemplo, do bom comportamento, o ensinamento necessário para as suas vidas. Muito bem, então essa é a lição do Emmanuel. Vamos fazer a nossa oração. Antes eu quero cumprimentar aqui a nossa querida Janete e os demais companheiros que estejam por aí, que não estão botando o boa noite aqui, não estão se manifestando, não sei. Só posso ver aqueles que escrevem no chat. Se você botar assim, boa noite, aí vai aparecer seu nome, aí vou saber que você está aí também. Mas eu sei que tem muitas pessoas que têm assistido as nossas lives aqui, estão nos acompanhando e que frequentemente estão conosco aqui, mas não querem talvez se identificar, ter seus motivos. A gente respeita. Então que Jesus nos abençoe, vamos orar, vamos dizer assim. O Joaquim Quincas agora botou lá, Joaquim, tá aí o Joaquim. Quincas, boa noite. Boa noite, Quincas. Boa noite, Janete, boa noite, Quincas, e os outros já dei boa noite. E boa noite para todos que estão incógnitos aqui. Então vamos orar dizendo assim, Jesus, Senhor, mestre amigo, pastor de nossas almas, tem misericórdia das nossas defecções, das nossas falhas e das vezes o desrespeito que temos para com as tuas lições tão sacrossantas e puras. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, dá-nos sustentação, dá-nos coragem para as lutas deste mundo e faz-nos, Senhor, que está sempre dispostos a cooperar na medida da nossa possibilidade, muito pequena ainda, para a grande obra que tu, Senhor, realizas em prol da regeneração do planeta Terra, da regeneração da população deste planeta, que vai ocorrer no correr dos anos, através dos esforços pessoais de cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, ser um dos seus pequeninos, ínfimos, muito pobres mesmo, cooperadores para esta obra. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, aqui estamos então, e o tema de hoje, vocês já perceberam, que é a fé, né? O tema é a fé. Nós estamos hoje falando sobre a fé, porque a fé é uma condição muito interessante, porque a fé ela tem dois aspectos. A fé pode ser humana e a fé pode ser divina. Não é dois tipos de fé, é uma fé só, mas é vamos dizer assim, dois módulos da maneira da gente viver, porque a gente vive no mundo material e a gente precisa ter fé na gente mesmo, isso é fé humana, porque quem não acredita em si próprio, quem vai acreditar nele? Se a pessoa própria não acredita em si mesmo, se a pessoa própria, ela mesma, não se arrisca, não corre riscos, porque só é feliz, meus amigos, quem é livre. Mas só é livre aquela pessoa que aceita a responsabilidade. Por isso que a fé, ela não é a fé só de crer em Deus, de crer nos anjos, de crer nos bons espíritos. Não, a fé começa quando você acredita que aquilo que você vai fazer, que está dentro das normas da vida, dentro da lei áurea, que é não faças aos outros aquilo que não queres que te faça, e você faz aquilo certinho, você tem certeza de que você está fazendo o melhor que você pode. E você acredita que aquilo que você está construindo, que você está fazendo, é benefício para você, mas é sobretudo benefício para os demais que te acompanham na jornada terrena. Porque o bem não pode ser exclusivo de uma única criatura. O bem tem que ser repartido com todos. E tem que haver uma forma da pessoa estar equilibrada e de procurar equilibrar os bens da vida
para que todas as criaturas que estão em torno de si possam também fruir, usufruir e gozar mesmo os bens da vida, a cada um de acordo com as suas necessidades e cada um de acordo com aquilo que eu falei, que é a lei do mérito, de acordo com o merecimento, que é auferido não por nós, auferido pelo Criador, não pelo Criador diretamente, mas pelas leis divinas e naturais que esse Criador gerou, criou e que regem o universo. Essa é a ideia que devemos ter. Então, meus amigos, a fé, então, ela tem dois aspectos. Ela é fé humana e ela é fé divina. Nós vamos falar da fé religiosa, porque, olha só, o conhecimento, pode ser dividido de uma maneira assim, vamos dizer, tripartite, três partes, não é? O conhecimento pode ser científico, é um conhecimento válido, né? O conhecimento pode ser filosófico, é válido. E o conhecimento também pode ser espiritual, religioso, se vocês quiserem. Então, filosofia, ciência e religião é um tripé no qual se baseia o conhecimento do homem. E o homem que desconsiderar qualquer um desses três elementos, ele estará sujeito a estar em erro. Então, vamos ver o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo com respeito à fé religiosa, aquilo que é chamada por Allan Kardec de a condição de fé inabalável, aquela fé que nada consegue abalar ela. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho muita fé, não só porque eu creio, não é que eu creio, tem muitas coisas que eu não creio, eu sei que é assim, porque a vida já me provou várias vezes, em várias oportunidades, que é assim que acontece. Eu tenho vários casos, eu não vou hoje contar aqui, não vou fazer spoiler dos meus casos, mas eu vou contar esses casos. Quem assistir a minha palestra no dia, acho que é 11 de outubro, que é uma segunda-feira, 20h30, eu acho que sem ser essa primeira segunda-feira do mês, é a segunda. Acho que a primeira é dia 4 e a segunda é dia 11, eu acho que é isso. Eu estarei nas 20h30 no YouTube e pelo Zoom, na palestra que eu tenho já programada, que é uma aula do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, num cursinho simples que eu estou fazendo, em que eu estou ministrando conhecimentos sobre a vida, o viver, o que é viver, o que é a vida, e como viver bem, como aproveitar a vida. E aí eu vou falar sobre vários autores que também têm se dedicado a isso, vou dar essa demonstração. E vou contar alguns casos que eu tenho, que comprovam através da fé, da certeza daquilo que é o conhecimento filosófico, científico e religioso, porque esse tripé, essas três partes do conhecimento não são separadas uma das outras, são juntas. Não é possível separá-las. Quem tentar separar vai ter dificuldade e vai se dar mal. Bom, então, do ponto de vista religioso, a fé consiste em crença, em dogmas especiais. Vou esclarecer aqui o que é a palavra dogma, porque dogma é uma palavra meio maldita. Você diz, dogma é um negócio de proibição. Não. Dogma em filosofia é tudo aquilo que já conseguiu ter
firmeza, dureza, consistência, devido ao tempo que já foi experimentado e que deu certo. Isso é que é dogma. Dogma, no sentido real, é esse. Porque essa ideia que dogma é aquilo que não pode ser discutido. Não é verdade. Isso é uma distorção vamos dizer assim, semântica da palavra dogma. Dogma é aquela verdade que já se provou pelo tempo. Por exemplo, o dogma da lei da gravidade. Todo mundo sabe que se jogar um instrumento para o alto, ele volta e caminha em direção à Terra. Isso é a pessoa que diz que isso não acontece é porque ela não sabe. Até ela vai jogar uma coisa para cima, vai bater na cabeça dela, como aconteceu com Isaac Newton, que descobriu a lei da gravidade. Porque dizem que ele estava dormindo debaixo de uma macieira. Ora, veja só, foi dormir debaixo da macieira. E a maçã, pum, caiu do alto, bateu na cabeça dele. Aí, era um cientista, né? Foi estudar e viu a lei da gravidade. Muito bem. Então, esse sentido, esse é um dogma. O que é um dogma? É que está provado por A mais B que tudo que se joga para cima vai para baixo, desce. Então, essas ideias de dogmas especiais que constituem diferentes religiões, todas elas têm seus artigos de fé, nem sempre comprovados. Por isso que eu sou espírita, porque o espiritismo fala assim: a alma sobrevive à morte do corpo, mas comprova isso por um outro princípio, que é a mediunidade, porque os mortos voltam, se identificam e dizem que estão vivos. Então, é o dogma da sobrevivência. Para mim, é um dogma. Eu não acredito nisso, eu tenho certeza que é assim. Isso é fé inabalável, gente. É fé que não é uma fé. Porque essas coisas que têm artigos de fé para comprovar sobre esse aspecto, a fé pode ser fé cega. Uma fé cega, a pessoa acredita porque alguém falou para ele. Aliás, não é nem fé, é uma crença. Porque crença é outra coisa, crença é uma coisa e fé é outra. A fé é raciocinada. Aquilo que o raciocínio mostra para você que é assim. Se você disser que a maçã cai de cima para baixo e não de baixo para cima, o seu raciocínio aceita. Você disser assim, não, mudou, agora as coisas saem da árvore, a fruta ela vai para o alto. Alguma coisa está errada, né? Porque o raciocínio nosso, que já está acostumado com essa ideia de que tudo caminha para o centro da Terra, que é a lei da gravitação da Terra, lei da gravidade, não vai aceitar o nosso raciocínio. Então, a fé pode ser raciocinada, que é essa que eu estou falando, e pode ser cega. Pela fé que alguém falou, você leu em algum lugar, alguém disse para você que é assim, mas você não foi lá comprovar, não viu. Se a fé cega é aquela que nada examinando, nada verificando, né, não sabe o que é verdadeiro, né, como o que é falso, não tem maneira de discernir entre o que é verdadeiro, o que é real e o que é falso. E essa fé cega, levada ao exagero, ela vai conduzir a pessoa a uma coisa terrível que se chama fanatismo. A pessoa fica fundamentalista, não aceita os outros, começa a achar que só o que ele acredita é que está certo. Isso é uma coisa muito triste. Assentando-se no erro, né, cedo ou tarde, essa fé, que não é fé, é crença, desmorona. Aí a pessoa diz assim, eu acreditava, agora não acredito mais. Não tinha fé. A fé é aquela que é inabalável, aquela que resiste a todo o progresso, a todo o tempo, a todos os testes,
as provações, as comprovações mais difíceis. Então, somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer diante do progresso, das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade, também vai ser verdadeiro na luz meridiana. Preconizar alguém a fé cega sob um ponto de crença qualquer é confessar-se completamente impotente para demonstrar se está ou não com a razão. A pessoa acredita, mas não tem comprovação. Aí diz assim, mas fé não pode ser comprovada. A fé tem que ser comprovada. A fé verdadeira é aquela que você, até o tempo, vira dogma, vira aquela coisa rígida. Quer ver a outra palavra que tem guimá também? É magma. Quando a lava do vulcão sai do vulcão, sai aquela lava incandescente, aquela coisa, aquela lama escorrendo. Quando aquilo esfria, fica duro, pedra, uma pedra. Completamente é magma, por isso que é magma. Tudo que tem magna, o GNA, GNA, dogma, GMA, dogma, magma, tudo que tem isso quer dizer o seguinte, é uma coisa que não é sólida, começa assim fluida, mas que com o tempo vai se tornando sólida, pétrea, lei pétrea. Até na Constituição, por exemplo, você tem lá cláusulas pétreas, são aquelas que não podem ser mudadas, são feitas de pedra, duras. Tá? Pois é, então, disse vulgarmente que a fé não se pode prescrever, de onde resulta muita gente alegar que não cabe culpa a ela se ela não tem fé. Não tenho fé porque... Sem dúvida, a fé não pode ser prescrita, nem o que ainda é mais certo, fé não pode ser imposta. Eu creio, eu te devoro. Aceita ou você está excomungado. Isso não é uma maneira correta de... A pessoa, ninguém convence o outro de nada. Quem vai convencer a criatura são as suas próprias experiências. Isso está mais que provado, isso até filosoficamente está provado. Quem convence a pessoa de uma determinada... uma criança mete o dedo na tomada, toma um choque, ela vai ficar convencida de que não pode botar o dedo ali, que ela vai tomar choque de novo, a não ser que ela queira tomar outro choque. O Kikas aí que trabalha com parte de eletricidade, sabe o que é choque bem, né? Acho que todo mundo sabe, não precisa trabalhar com eletricidade para saber o que é tomar um choque elétrico. Né? Pois é, não se pode impor a fé. Ela vai se adquirindo vagarosamente e ninguém há que esteja impedido de possuir fé, mesmo entre aquelas pessoas mais refratárias, né? Pessoas que não aceitam as coisas. Talvez essas até quando elas conseguem comprovar as coisas ficam mais firmes do que aqueles que aceitam qualquer coisa em primeira mão, né? Às vezes não é muito bom. Estamos falando aqui das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Nós não estamos falando aqui da religião A, B ou C, estamos falando aqui da crença espiritual, da crença em Deus, da crença das coisas na sobrevivência da alma, na crença da comunicabilidade dos espíritos, na crença de que existem outros planetas habitados, na crença que a gente pode retornar à vida através do processo fantástico, maravilhoso e amoroso de Deus, que é a reencarnação, que nos dá a oportunidade de acertarmos aquilo que não conseguimos fazer numa determinada vida de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, que às vezes não dá tempo. Então a gente tem oportunidade. Então é isso, né? Então essa é dessa fé que nós estamos falando. Nós não estamos falando da fé, né,
da questão religiosa, do A, do B, do C, do E, do G, H, do Y, do Z. Cada um tem a sua maneira de pensar e a liberdade de se exprimir, de pensar, é para qualquer um. Tá? Não é a fé que compete procurar a pessoa. Não, a fé não vai procurar a pessoa que tem que procurar a fé. É as pessoas que cumprem ela procurar ir ao encontro da fé. E se as pessoas buscarem com sinceridade, com esforço, com dedicação, não deixarão de encontrar a fé. Encontrarão. Cedo ou tarde, irão encontrar a fé. Tende, pois, como certo os que dizem: nada de melhor desejamos do que crer, mas não desculpem. Pois os que dizem: nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. A pessoa diz assim: eu nem vendo acredito. O que pode se fazer com essa pessoa? Nem vendo, se eu ver, eu não acredito. As provas, no entanto, estão chovendo ao redor da criatura. É só prestar atenção. Por que as pessoas fogem de observar os fenômenos que estão ao seu redor? Por que elas fazem isso? Da parte de uns, é só descaso, preguiça mental. Muita gente tem preguiça mental, não está querendo se esforçar. E de outros, o medo, temor de serem forçados a mudar de hábitos, a mudar de comportamento. Da parte da maioria, o que existe, que impede a pessoa de ter fé, é o orgulho, a vaidade. Porque se negam a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria que curvar-se diante dessa força superior. Não é de curvar-se, de humilhar-se, rebaixar-se, mas de entender que existem coisas que estão acima do conhecimento e do poder de cada um de nós. Essa é uma coisa que a pessoa tem que ter. E há certas pessoas em que a fé parece de algum modo inata, parece que elas já carregam aquela fé, uma centelha basta para desenvolver essa fé. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais mostra um sinal evidente de um progresso anterior. É um espírito que já avançou, que já evoluiu, que já descobriu essas coisas de antes. Em outras pessoas, ao contrário, pessoas que estão mais duras, mais difíceis, dificilmente penetram. Isso é sinal de que elas não menos evidente, de natureza retardatária. A pessoa ainda está atrasada espiritualmente. As primeiras já creram e já compreenderam. E trazem, ao renascerem, aí vem o dogma da reencarnação, né? A intuição do que souberam já de outras vidas. Estão com a educação já em fase adiantada, já feita. As segundas, aquelas que têm dificuldade de crer, estão ainda engatinhando, tentando aprender, né? Estão com a educação por ser feita ainda, por se construir. Ela, entretanto, se fará. Ela, a educação, se fará. E se não ficar concluída nessa vida não, nessa existência, porque a vida é uma só, ficará em outra existência, porque haverá oportunidade sempre, né? Então, a resistência da pessoa que é incrédula, devemos pensar, devemos convir nisso, devemos aceitar. Muitas vezes provém menos dele do que da maneira porque ele apresenta as coisas. A pessoa foi ensinada errado, foi ensinada de maneira inadequada. A fé necessita de uma base sólida.
base que só a inteligência, a ideia perfeita, a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver. Por isso que o outro, mesmo vendo, eu não acredito. É preciso, sobretudo, compreender. E só o raciocínio, a inteligência, a observação é que dá à pessoa a possibilidade de compreender o que está acontecendo. A fé cega já não é deste século. Allan Kardec está falando isso aqui em 1800 e bolinha, né? Nem tarde. Né? Tanto assim que o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais nobres e preciosas prerrogativas do ser humano, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. O direito de ir e vir, o direito de pensar, o direito de arguir, o direito de ser ele mesmo e de pensar, desculpe, fora da caixa. Principalmente contra essa fé que se levanta, o incrédulo, e é dela que se pode, em verdade, dizer que não se prescreve, fé não se prescreve. Porque se a pessoa não admite as provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. Se tem dúvida, vai comprovar, vai esclarecer. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e por se apoiar na capacidade de logicar, de pensar com lógica, nenhuma obscuridade deixa à frente, você não tem como que se perder. A criatura, então, vai poder crer, porque tem certeza. Aquilo que eu falei, eu não creio, tenho certeza, eu sei que é assim. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. A gente só pode ter certeza de que aconteceu isso, eu compreendi. Ah, entendeu? Entendeu? Então, se você entendeu, você pode acreditar. Eis porque a fé verdadeira não se dobra. A fé inabalável, aí vem Kardec, essa frase, guardem essa frase. Esqueçam tudo que eu falei até aqui, que eu já li até aqui, que eu comentei até aqui. Nós estamos com 40 minutos de live. Esqueçam o resto e guardem só isso aqui. A fé inabalável só é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Vou repetir. A fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. Esse resultado conduz à crença, que é fé, não crença, no espiritismo, a doutrina espírita. Não é espiritismo prático, mediunismo, não é isso. É doutrina espírita, conhecimento, é estudo, é análise, é lógica, é raciocínio, é conhecimento. Pelo que triunfa sempre da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática, porque o camarada tem um sistema, é sistemático. O que a gente pode fazer? Deixa ele ser um sistema. A filosofia espírita não é uma filosofia sem sistema. Nós não temos sistema. Não há sistema algum. Não existe um sistema espírita. A filosofia espírita é a filosofia espiritualista. Está em Sócrates, está em Platão, está nos pré-socráticos, está na filosofia antiga, desde a Babilônia antiga até os dias atuais. Esse resultado conduz, pois, ao espiritismo, que triunfa da incredulidade, porque não vai encontrar oposição sistemática, o cara que é sistemático, ou então aquele cara que é interesseiro, que ele não quer acreditar porque tem um interesse qualquer subalterno para não acreditar naquilo. Ele quer continuar fazendo tudo que ele faz errado na vida. E se ele acreditar naquelas coisas que são sérias, são espirituais, ele terá que abrir mão de uma porção de coisas que ele gosta de fazer que talvez não sejam
muito compatíveis com aquilo que ele, com a nova ideia que ele está adotando. Então, isso também às vezes leva a pessoa a não acreditar. Eu não quero nem saber disso, porque isso aí vai me dar, vai criar um compromisso, vai criar uma situação com a pessoa que ela quer fugir daquilo, ela não quer assumir que ela vai precisar modificar, até mesmo nas coisas mais assim, vamos dizer, mais simples, as coisas mais banais da vida, né? Coisas que você vai ver que são triviais e que a pessoa às vezes faz depois que ela descobre a espiritualidade, depois que ela descobre essa forma de pensar, que não se deve fazer o mal, que só se deve praticar o bem, que se deve estar em Deus e caminhar em Deus, que a pessoa tem que fazer não se deve fazer ao outro o que não quer que lhe faça, e se deve fazer ao outro aquilo que acha que lhe deve ser feito. A pessoa começa a ter um compromisso com a vida. O cara vende um carro, e vende que o carro está todo furado, bichado, e ele diz que o carro está bom, ótimo, maravilhoso, sabendo que a pessoa vai empregar parte substancial da sua economia na compra daquele veículo e vai depois ficar com um problema danado. A pessoa não mente, né, mas omite, esconde, não fala. E aí fica uma situação meio complicada. Eu há pouco tempo vendi um carro e falei para o escritório, tem um problema aqui, você tem que consertar isso. Pronto. A minha consciência está tranquila. O resto, se tem, eu não sei, porque o carro estava bom, não tinha problema nenhum. E a pessoa que comprou já voltou a falar comigo e já disse que, pelo menos, ele não faltou a falar comigo, mas falou com outras pessoas que eu conheço que estavam muito satisfeitos que o carro estava muito bom. Mas aquilo que estava ruim foi avisado para ele. E foi facilitado para ele a peça que ele precisava comprar por um preço mais baixo, para ele poder trocar no carro e o carro ficar 0 quilômetro, como a gente costuma dizer. Então a pessoa tem que ter cuidado com aquilo que faz. E às vezes a pessoa não quer. A pessoa quer viver despreocupada, quer fazer coisas erradas na vida, coisas não muito, né, saudáveis. Eu não vou falar disso aqui, não é o momento próprio. Boa noite, Márcia. Não falei com você. Boa noite, Branca. Boa noite. Branca, recebi uma paciente que você encaminhou para mim, tá? Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos. Vamos orar, a oração final. Eu espero que essa lição da fé, depois essa palestra vai estar lá no YouTube, no meu canal, tá? Se quiser rever, pode depois maratonar por lá. Vai ser assim, a fé. Pronto, fé. Pode maratonar lá que vai achar. Lá tem uns 40, 50 vídeos só de temas espirituais. Uma boa noite, Deus abençoe a todos. Vamos agradecer a Deus, dizendo assim, Pai misericordioso e bom. Agradecemos a oportunidade de estar aqui mais uma vez, realizando essa tarefa em prol do nosso próprio crescimento e do crescimento dos nossos companheiros. Que a Tua bênção e que a Tua misericórdia se faça sobre todos nós, que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite, tenham um bom sono, durmam bem e espero vocês amanhã no nosso estudo que estamos fazendo sobre o Livro dos Espíritos. Amanhã nós vamos falar sobre, acho que ainda sobre espírito e matéria ainda, né? O espírito e a matéria, a diferença que existe e tal. Muito bem. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês todos.